Quais os tipos de fórmulas que existem na terapia intensiva? Eu gosto de dizer que são 3 tipos de fórmulas. Um tipo de fórmula é o que vai dizer o valor de normalidade. Você vai ter fórmula que vai mostrar o valor de normalidade. Tem fórmula que diz onde você tem que atingir, mas que não é o valor de normalidade. E tem fórmulas que você não deve utilizar de jeito nenhum. Como assim, Antônio? Eu classifico em 3 tipos de fórmula. Uma que diz o valor de normalidade, que você pode utilizar ou não. Uma que demonstra para onde você deve ir, que também você pode utilizar ou não. E outras que você não deve utilizar de jeito nenhum. E eu vou dar esses exemplos aqui e você vai entender que quando você sabe essa diferença das fórmulas, fica muito mais fácil de você ter segurança dentro da terapia intensiva. Mas tem uma das coisas que colocam muito, os alunos falam, é dizer, mas as fórmulas são complexas. As fórmulas são complexas porque ou não foram explicadas de uma maneira simples, e aí você fica achando várias sopas de letrinhas, fica difícil de você entender, ou não demonstrou para que você precisa daquela fórmula e como você pode utilizar a fórmula no caso real, no caso concreto. Pegou esse primeiro ponto? Entendeu que existe 3 tipos de fórmula e tem fórmula que você não deve utilizar de jeito nenhum. E é necessário decorar as fórmulas? Não é necessário você decorar fórmula nenhuma. Você tem que saber onde tem as fórmulas. E quando você vai aplicando as fórmulas na sua prática clínica diária, aí você termina decorando e entendendo, fica muito mais fácil de você utilizar. Vamos dar um exemplo prático. Fórmula do peso predito. Você vai colocar o paciente para ventilar na terapia intensiva, você tem que colocar o volume corrente pelo peso predito. Isso é demonstrado que quando você ventila o paciente com um volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito, é uma ventilação protetora. Logo, você tem que calcular o peso predito. Existem tabelas que demonstram o peso predito? O peso predito existe. Mas se você não tiver com a tabela, tiver um paciente ali que você não está conseguindo pegar a tabela, não está conseguindo pegar celular, você tem que saber calcular esse peso predito. E aí você calcula, e se você tiver 10 pacientes na terapia intensiva, em ventilação mecânica, e você calcular o peso predito de todos os pacientes, você aprendeu. Então, por isso que eu digo, não precisa decorar. Porque quando você decora sem entender, não vai saber colocar em prática. Se você sabe onde tem as fórmulas, onde encontrar as fórmulas, que agora é muito fácil no Google, aplicativos, existem aplicativos que têm as fórmulas, você já pega aquelas fórmulas e vai colocando em prática. Com o tempo, aquilo dali vai estar na sua mente e você aprendeu e não precisou decorar.